Muito bem, mais um podcast da SIC. Obrigado aos nossos parceiros em Grupo H2O, Cicobi Credial, Unimed, Guarda Marcas e Patentes, DIB Cred, Compre Tudo Supermercados, Rede Tio Nico, também o empresário Luciano Grunitsky, empresário na área do e-commerce, fundador do Grupo Balk e também a SGBR Sistemas, os nossos parceiros. Alexandre Curioletti, o jovem Alexandre com a gente hoje, da Rede Tio Nico. Obrigado pela sua presença conosco aqui no podcast da SIC. Obrigado, Paulo. Olá, pessoal. Sou Alexandre Curioletti, então, da Rede Nico de Postos. Muito bem, obrigado pela sua presença, Alexandre. E de antemão já te parabenizo, né, por assumir a gestão, né, de uma rede que vem crescendo tão fortemente na região, né? Você é um jovem colocando suas ideias, né, compartilhando também suas ideias com a sua equipe, com seus colaboradores. Mas antes de mais nada, como é que surgiu a Rede Tio Nico? Nos conte um pouquinho dessa história, por favor. Paulo, na verdade, em 2015, começou lá em Planalto, né? Uhum. O posto que tinha lá, ele estava fechado na época, né? Sim. E o meu pai, né, que é um dos sócios, em conjunto com o Edson Argenton, eles são naturais de lá e viram uma oportunidade de negócio e quiseram valorizar o local de onde eles são naturais, né? Começou em Planalto. Isso aí. E daí, em março de 2015, então, eles compraram o primeiro posto. Fizeram a sociedade. E na época eu tinha 15 anos, estava no ensino médio. E de manhã eu ia no ensino médio e à tarde ia trabalhar de frentista para ajudar. Porque tanto meu pai quanto o Edson, eles nunca trabalharam no posto. Compraram o posto como investimento, né? E daí, na época, por acaso, eu comecei a gostar do negócio, comecei a trabalhar. E assim a gente foi crescendo, organizando as coisas, né? Atualmente são quantos postos que pertencem à rede, Hoje, Alexandre? atualmente, a gente está com 7 postos. Santa Catarina e um do Paraná. Por favor, quais são os locais, até para a gente conhecer um pouco mais da atuação da rede? Hoje a gente está com 4 em Concórdia, né? Planalto, que é o Tio Nico 1, o Tio Nico 2 em frente à câmera, né? Sim. O posto Prêmio, que é o antigo Piola, na Tancredo, em Lá São no Cristóvão. São Cristóvão. E o posto Concórdia na entrada da cidade lá também. Posto Concórdia. Próximo a BR-153. Isso aí. E em Catanduvas a gente tem um também, no centro da cidade lá também. Bituruna, no Paraná, a gente tem um no centro da cidade também, em frente à prefeitura, como aqui de Concórdia, bem parecido. E na 282, agora mais recentemente, que pertence à Ponte Serrada. Mas está na BR, na 282, sentido Xanxerê ali. São quantos colaboradores ao todo atualmente? Hoje a gente está com mais de 60 colaboradores diretos e mais de 250 colaboradores indiretos. Como é que é para você, um jovem, né, tendo essa oportunidade de ser um gestor? Como é que tem sido essa relação, essa experiência para você na vida de empreendedor? De primeiro momento foi um grande desafio, né? É claro que desde sempre eu tive um suporte e um apoio muito grande, tanto do meu pai como do Edson Argenton. Eu sempre brinco que eu vejo ele como um segundo pai, porque o que eu aprendi nesses últimos anos eu devo muito a ele, muito ao meu pai também, né? Eles me dão todo o suporte necessário, mas eu que estou no dia a dia aí tomando paulada todo dia, né? Cresci muito em conjunto com as companhias, né? Tanto a Maxu quanto a Ipiranga. A gente aprende a ver como que eles enxergam o mercado, o jeito que realmente são as coisas, né? Que eles têm uma visão totalmente diferente nível Brasil, né? Você me falou, Alexandre, do ensino médio. Foi tudo muito precoce na sua vida. Saiu do ensino médio, foi frentista e daqui a pouco já é um gestor. Lá no ensino médio você se imaginava na condição de gestor? Foi algo assim que aconteceu repentinamente? Como é que foi a construção desse projeto do Alexandre, gestor da Rede Tio Nico? Na época, março de 2015, eu estava começando o meu primeiro ano de ensino médio, né? Aqui em Concórdia mesmo? Eu fiz o ensino médio no Senai na época, né? Certo. Tinha inaugurado o Senai ali em São Cristóvão. E aí eu fiz o ensino médio lá. E o meu pai sempre bateu na tecla que a gente tinha que conciliar, né? Um pouco de trabalho, um pouco de estudo, né? E aí eu comecei, ia de tarde lá, 3, 4 horas por dia, né? E lançando nota, ajudando como frentista. E foi acontecendo. Daí na ocasião, na época ainda eu tinha 15 anos. Aí eu terminei meu ensino médio com 2017. Aí na ocasião eu fiz um intercâmbio. E acabei pegando gosto pela
pelo ramo de posto e estamos aí até hoje, né? Quais são os diferenciais do seu entendimento da rede Tio Nico hoje? O que vocês trabalham no dia a dia nessa intenção de oferecer o melhor para os clientes? Na verdade, hoje, estudando o mercado, entendendo realmente como são as coisas, porque posto, na verdade, é assim, ele gera muito dinheiro, né? Então, tu tem que ter uma gestão e um controle muito grande. Senão, quando você vê, você está quebrado, né? E eu acredito que o posto hoje, que depender só do combustível, ele quebra. Uhum. Em todos os nossos postos, a gente fala que a gente tem postos completos. A gente tem Certo. uma estrutura muito grande de troca de óleo, loja de conveniência, padaria e combustível. Se você lembrar, até 2010, só existia posto de combustível, não existia loja. Uhum. E de 2010 para cá que começaram a entrar lojas. Porque como ficou um mercado muito competitivo, não se sustenta só mais com combustível, né? E quem ficou só com combustível está ficando para trás, não tem o que fazer, né? Uhum. Então a gente procura se atualizar sempre no que está acontecendo, né? Inclusive até a gente teve a convenção da Ipiranga em março agora. Eu Certo. fiz um documentário lá. Que foi aonde? Foi em São Paulo. Uhum. Foi em São Paulo. Que a gente conversou um pouco sobre o mercado ilegal, né? Porque hoje em dia, dentro do combustível, existe muito mercado ilegal, mercado negro, né? Que a maioria das pessoas não enxergam, né? Então, e eu acredito, até dentro do comentário, eu coloquei minha opinião, que quem apoia o mercado ilegal está apoiando o crime, né? Em conjunto com o Sindicato de Santa Catarina, o Sindicato Nível Brasil, em conjunto com as companhias, inclusive Ipiranga, eles estão fazendo uma operação de combate. Mas é algo muito grande que não é do dia para a noite que você vai combater, é bem complicado. E a conveniência, como é que vocês trabalham essa ideia da conveniência, que, como você disse, é um componente fundamental nos postos hoje em dia? A gente trabalha de forma estratégica, né? Porque eu acredito que o cara que for abastecer, ele entrando dentro da loja de conveniência, muito dificilmente ele vai pagar só o combustível. Se você tiver uma loja legal, com umas ofertas legais. E dentro disso, faz uns 2 anos e meio, a gente lançou o aplicativo da Rede Nico. Que em todos os postos da Rede Nico, a gente dá 10% de cashback de volta. O comunicado do aplicativo é: tudo ganha e tudo gasta em qualquer posto da rede. Então, por exemplo, se você abastecer hoje aqui no centro e amanhã quiser usar o teu cashback para trocar por um pastel ou por combustível, lá em São Cristóvão você pode. Então é uma coisa também que agrega. Então, daqui a pouco eu vou abastecer, com o cashback eu já tomo um café. Uhum. Vou trocar o óleo, com o Claro. cashback eu já faço um lanche. Então a gente trabalha dessa forma, assim, que é uma dos nossos principais focos, né? As lojas de conveniência. Por isso que em todos os postos que a gente inaugura, a gente sempre investe muito na loja de conveniência. E o atendimento? Qual é a preocupação de vocês em relação ao atendimento, treinamento, equipe? A gente sabe que equipe, em qualquer circunstância hoje, né, em qualquer atividade, montar uma equipe é um grande desafio. Como é que é nessa área de postos de combustíveis montar uma equipe? Eu acredito que o grande diferencial hoje, não só em postos de combustível, mas em qualquer ramo, sendo supermercado, enfim, o grande diferencial é o atendimento. Por outro lado, a gente vem vivendo uma dificuldade de formação de equipe, né? Então, hoje a gente tem trabalho, envolvido, inclusive agora no dia 1º, que teve o Dia do Trabalhador agora, a gente teve um evento sobre cultura organizacional, para eles entenderem o que está acontecendo, quais que são os propósitos das empresas e o que a empresa enxerga também como valor. Porque nem sempre o dinheiro é tudo. E eu sinto isso na pele. Se você não tiver um ambiente de trabalho legal e conveniente, que o cara se sinta legal em trabalhar lá e que mesmo assim ele consegue ter um dinheiro e consegue dar uma atenção para a família dele, é um diferencial. Então é nisso que a gente vem apostando muito nos últimos anos. Essa questão do ambiente, efetivamente, é muito importante. Eu tenho percebido a preocupação dos empresários hoje com essa questão de se criar um ambiente, uma atmosfera para que os colaboradores permaneçam, gostem do local onde estão, se sintam bem. Me parece que tem sido fundamental para evitar essa rotatividade que é tão latente hoje no dia a dia das empresas. E como eu falei, muitas vezes o dinheiro não é tudo. Então, se você não tiver um diferencial dentro da empresa, se você não tiver uma cultura organizacional bem formada e bem clara,
você não consegue mais segurar as pessoas. Porque, felizmente ou infelizmente, existe muito emprego para pouca gente. Então, a gente vem vivendo essa crise, por isso que a gente se preocupa em cuidar. Porque, querendo ou não, é a nossa cara lá na pista, né, cara? Se é eles que estão lá mostrando a nossa cara. Então, se a gente não tiver isso claro lá na pista, não vai dar certo, porque eles vão acabar queimando nós. Você falou que fez o ensino médio no Senai, né, que é uma escola bastante respeitada, reconhecida. No seu entendimento, por que foi importante? Qual foi a base que o ensino médio te deu também para que você hoje, muito precocemente, já seja um gestor com ideias, com princípios, né, seguindo o que a família preconiza, ou seja, são duas famílias, Curiolete e Argenton. Como é que você vê isso? Qual foi o suporte que te deu essa base do ensino médio? O Senai, na época, ele apostava muito nas empresas, sabe? Na época era muito debatido a questão dos cursos técnicos. Certo. E dentro do ensino médio era muito debatido sobre isso, sobre as empresas. E além do ensino muito focado, eu acredito que o que mais me ajudou foi o ambiente, foi as pessoas que eu estava convivendo. Eu acredito que o meio que a gente convive, a média que a gente convive, determina quem a gente é. E eu acredito que entrando no Senai eu comecei a entender realmente na pele como é isso. E da mesma forma, hoje que eu convivo com pessoas extremamente importantes, por exemplo, um diretor da Ipiranga, um presidente da Ipiranga, um gestor da Maxul, eu entendo isso. Porque você passa a olhar as coisas de uma outra forma, sabe? Tu entende como as coisas acontecem. E eu, para mim, além do estudo, do foco do Senai, o que mais me ajudou, em minha opinião, foi o ambiente. A gente fala muito em sucessão, as empresas também estão preocupadas com esse processo, e o seu caso é um dos exemplos práticos disso, de uma sucessão. Vocês conversaram sobre isso, a importância do processo de sucessão dentro da rede? Inclusive, até quinta-feira, no dia 1º, a gente falou sobre isso, né? Porque tanto o Edson como meu pai, eles não trabalharam no posto e nem querem trabalhar, eles são acionistas, né? E hoje a gente vem, eu em conjunto com o Douglas Argenton, que é filho do Edson, e o meu irmão também está começando agora, até um fato bem engraçado, porque quando ele fez 15 anos, a gente estava jantando, ele falou, pai, o Alexandre começou com 15 anos lá no posto, quando é que você vai me colocar lá? Então isso vem muito do exemplo, e foi uma coisa citada, inclusive pelo Argenton na quinta-feira, que estava reunido todos os nossos colaboradores, que a gente vem desde sempre formando a sucessão dentro da empresa. Muito bem, Alexandre Curiolete, foi muito bom tê-lo aqui para conversar sobre a Rede Nico, e estamos aí em maio de 2025, alguma projeção, se projeta mais investimentos para este ano, como é que vocês estão trabalhando nessa perspectiva, quem sabe de expansão, de manter o que já tem, qual é o cenário projetado para a Rede Nico em 2025? A gente até agora em março, eu estive de férias e eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos. E lá eu estudei um pouco do mercado, desde o abastecimento, por exemplo, né, que lá é o autoabastecimento, né? Cada um se abastece, que inclusive no Brasil é proibido. Já é uma cultura há muito tempo lá, né? É uma cultura muito diferente. As lojas de conveniência, tudo começou lá e trouxe para o Brasil, né? Eu fiz um estudo lá da 7-Eleven, que é a maior rede de lojas de conveniência do mundo, que eles começaram como conveniência lá, em pontos estratégicos, em bairros, por exemplo, e depois eles englobaram os postos. Então, eles já tinham o fluxo da loja, englobaram os postos, então, né? Então, eu entendi realmente como eles funcionam, como funcionam as ofertas. Por exemplo, hoje a gente trabalha com uma franquia muito forte a nível Brasil, que é a MPM, né? MPM é loja de conveniência. E eu pude observar que o que a MPM traz para o Brasil, que inclusive a Ipiranga vai todo ano lá estudar o mercado, é o que vem de lá. E além de sempre estar preocupado em trazer inovações, cultivar a cultura organizacional, as nossas projeções para esse ano aqui é entrar no mercado do transportes. A gente está com a projeção agora comprar o caminhão para nós buscar o combustível. Perfeito. E além disso, fazer frete para outros parceiros. A gente acredita que é uma coisa a mais que a gente tem em casa e
uma coisa que a gente tá deixando na mesa, né? Porque o nosso volume, ele comporta mais que um caminhão já, né? Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também. Uma excelente semana. Obrigado, Alexandre Curiolete, da rede Nico. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Grupo H2O, Cicobi Credial, Unimed, Guarda Marcas e Patentes, Concórdia Saneamento, DIB Cred, Compre Tudo Supermercados, Rede Nico e o empresário Luciano Grunitz, que conosco também, fundador do Grupo Balk e também palestrante na área de e-commerce e SGBR, os nossos parceiros. Uma boa semana a todos.